Olá, querida igreja, tudo bem com você? Aqui, Pastor Lúcio, para a gente começar mais uma vez um comentário da lição da Escola Sabatina. Sou pastor aqui de 3 igrejas na cidade de São Paulo, Araribá, Ingá e Jardim Catanduva, as 3 igrejas que compõem nosso distrito aqui na zona sul de São Paulo, bem pertinho do metrô Capão Redondo. E eu aí quero te chamar para estudar a Bíblia junto com a gente. Se você está aqui é porque você já me conhece ou então que você está conhecendo a partir desses canais que a gente compartilha esse vídeo em especial, mas os outros vídeos que também são feitos. Para você saber, também tenho feito no meu Instagram vídeos que falam sobre a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Então, de alguma forma ali, você pode ter me encontrado, pode ter chegado aqui, e o mais legal é que nós nos encontramos para falar sobre a palavra de Deus, por isso é muito bom que você esteja aí, tá bom? Meu convite é que você continue junto com a gente, sempre compartilhando, curtindo, escrevendo aqui o seu comentário, e aí fica a dica. Se você quiser me ajudar, tem um jeito muito simples de você me ajudar, que é mandando o seu comentário. Como assim um comentário? Escreve aqui embaixo na seção de comentários desse vídeo, simplesmente um joinha, uma carinha feliz, pode ser uma carinha brava, uma carinha triste, não tem problema. Ou então, escreve realmente o comentário, olha, muito bom, olha só, não foi bom, esse comentário aqui foi legal, aquele lá não foi legal, tá tudo certo, o que você escrever vai ser legal, mas quanto mais você comentar, mais vezes o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para você aí, tá bom? Nós estamos na nossa segunda lição desse trimestre, onde nós vamos falar exatamente sobre o livro de Êxodo, ali está a capa da lição, para você se lembrar de que nós estamos falando sobre esse livro que é tão especial e sobre a Bíblia Sagrada. Lembra aí, quando a gente estuda a lição da Escola Sabatina, a gente não está estudando qualquer outro conteúdo, mas nós estamos estudando exatamente a Palavra de Deus, a Bíblia, e é por isso que eu te convido para estar junto com a gente nesse estudo especial, combinado? Eu estou aqui com a minha lição, ela está aqui embaixo, aberta, para a gente já começar a falar sobre Jesus. Então vamos lá. Como é que eu consigo a lição da Escola Sabatina? Pelo menos 2 caminhos muito simples. Você pode encontrar perto de você a sua associação. Toda a associação, ou seja, aquele órgão que cuida das igrejas numa reunião administrativa, uma região administrativa, tem ali ao lado um CELS, que a gente chama, um Serviço Educacional Lar e Saúde, ou seja, uma loja que vende livros, revistas, materiais exatamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ali você pode encontrar a sua lição de Escola Sabatina. Outro caminho é a partir do site cpb.com.br ou então com um coportor. Todos esses 3 caminhos aqui, eles se juntam porque todos eles você vai comprar a mesma lição da Escola Sabatina para você ter aí na sua casa e você poder aprender. Eu vou te pegar uma lição diferente hoje. Você já sabe que aquela ali é a capa da lição da Escola Sabatina dos adultos e eu vou te mostrar hoje a capa da lição dos jovens. Eu comprei essa lição exatamente desse jeito que eu te falei e eu estou usando ela para a gente poder estudar sobre a lição da Escola Sabatina. Só que eu gosto muito mais, eu sempre falo isso para você, leia a lição também online, porque fica no meu celular. Então, o celular a gente carrega para todo lugar e onde eu estou eu posso sentar, pegar meu celular e ler ali a lição da Escola Sabatina, contando um segredo. Eu estava viajando essa semana e ali coloquei as crianças para dormir em uma das noites e enquanto eles começaram a dormir, eu tive ali 10, 15 minutinhos, eu sentei no sofá rapidinho do lugar que eu estava, li a lição da Escola Sabatina. O texto que eu precisava ler, eu não tinha lido naquele dia por causa da viagem, tudo que tinha sido corrido, então quando eu consegui, eu peguei o meu celular, não precisei ter ela física, mas cada um tem o seu formato, a sua forma de estudar, então você pode ficar livre, você pode escolher a sua forma de estudar a Bíblia. O importante é que você estude, que você tenha esse material. Nós vamos falar hoje sobre a sarça ardente, ou seja, a forma como Deus chamou Moisés para que ele fosse então um instrumento dele para que tirasse o povo de Israel do Egito. E eu queria muito que você tivesse estudado para você também poder compartilhar e comentar aqui alguma coisa especial que você aprendeu, ou então que você o que eu não comentei, ou então que você gostaria de reforçar uma coisa que eu já comentei. O importante é que você tenha, assim, contato com esse material. Combinado? Vamos estudar sobre a lição? Eu estou aqui com a minha lição, já te falei, né? No tablet que eu sempre uso para gravação. E aqui, nesse tablet, eu já tenho o meu verso para memorizar engatilhado. E eu quero que você ore junto comigo para a gente começar esse estudo da lição da Escola Sabatina. Pode ser? Começamos, então, assim o nosso estudo. Feche os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Jesus.
Pai querido, Deus de amor e bondade, muito obrigado, porque mais uma vez a gente pode se reunir aqui, ou pelos vídeos que são enviados, ou então pelas pessoas que estão aqui assistindo pelo WhatsApp, ou então pelo YouTube. Por favor, Deus, toca a vida de cada um deles, ajuda para que essas pessoas que estão nos assistindo possam também entrar em contato com o Deus Todo-Poderoso agora, a partir desta lição da Escola Sabatina. Cuida da gente e nos abençoa, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A lição da Escola Sabatina começa com o verso para memorizar, o verso áureo da lição. Eu peço para você abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, onde eu leio assim, ó. Disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui de uma terra boa e vasta, ou melhor, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. O que é que a Bíblia está falando com esse verso? Eu li, lógico, a versão estendida desse verso, mas Jesus está chamando a gente para sair de um lugar e ir para uma terra onde mana leite e mel. Esse verso ele está no contexto do chamado de Deus para Moisés. Vamos lá, recapitulando a história que a gente contou semana passada, que você já sabe, o começo do livro de Êxodo. Moisés nasce no Egito, no contexto de um povo que foi levado para o Egito depois de uma fome muito grande. E ao passar por essa fome muito grande, você sabe que os egípcios, depois disso, eles começam agora a dominar sobre o povo de Israel, o povo hebreu, e agora o povo hebreu serve para eles como escravos, eles não recebem para trabalhar. E ao não receber para trabalhar, eles começam a impor algumas coisas, até que um dos faraós se incomoda com o tamanho do povo hebreu, e ele então diz que deveria matar todas as crianças a partir de 2 anos, ou melhor, até 2 anos, e uma criança que tinha até 2 anos era um menino chamado Moisés, certo? Moisés, ainda bem pequenininho, ele passa pelo processo de ser colocado no rio Nilo, onde tem muitos crocodilos, onde tem ali vários animais que poderiam predar, poderiam comer ele, mas Deus protege aquele bercinho, aquele lugar onde ele tinha sido colocado, até que vem Hatshepsut, a princesa do povo egípcio, e adota aquele garoto. Quando ele é adotado, ele cresce ainda junto da sua mãe por 12 anos. Naquele período ele aprende tudo sobre o Deus verdadeiro, mas depois disso ele se muda para dentro do palácio. Nos primeiros 40 anos de vida dele, ele vive no meio do Egito, ou seja, na capital do Egito. E ao viver na capital do Egito, ele absorve algumas coisas ali que ele deveria saber para viver dentro do templo, ou melhor, dentro do palácio do rei Faraó, ok? Passam-se 40 anos e agora ele se incomoda porque um egípcio está abusivamente obrigando alguém a fazer os trabalhos forçados. Perdão, engasguei aqui. Fazer os trabalhos forçados que eles, como feitores, como donos daqueles escravos, estavam obrigados a fazer. Mas Moisés se incomoda com aquilo, ele vai então resolver aquela situação, e ao resolver a situação ele fica bravo com o egípcio e acaba matando o egípcio. Ele acha que ninguém viu, enterra o corpo na areia, mas no outro dia as pessoas do próprio povo dele vêm questioná-lo, dizendo assim: quem foi que mandou você matar aquele rapaz? Agora a gente tem que trabalhar mais, e colocam ali a culpa de tentar livrar aquele homem, e acaba obviamente muito mal com a morte, e aí colocam a culpa sobre Moisés. Eles, inclusive, são bastante duros, né? Dizendo assim: quem foi que colocou você como aquele que vai nos libertar? Nós precisamos ser libertados, é claro, mas você vive aí no bom e no melhor, dentro desse palácio e tal, alguma coisa desse tipo. Até que Moisés, então, entende que ele deveria fugir, e ele foge para uma cidade chamada Midian, lá no deserto, onde ele, então, consegue trabalhar para um homem chamado Jetro, que era o sacerdote daquele lugar. E ao viver naquele lugar, Moisés, então, aprende os costumes daquele lugar. Há indícios de que Jetro era o sacerdote que adorava o Deus verdadeiro, e por isso ele tem ali agora novamente
um chamado para adorar novamente o Deus verdadeiro. E ao adorar o Deus verdadeiro, durante os próximos 40 anos, é como se ele esquecesse tudo que estava lá no Egito, onde ele viveu durante os primeiros 40 anos. Então ele se distancia daquele conteúdo que era ruim, que era mal e tal. E agora ele se aproxima da natureza, se aproxima do contato com o Deus verdadeiro. Se passam 40 anos, eu estou engasgado ainda. Perdão. Se passam 40 anos e então Deus chama Moisés. E agora nós chegamos à lição da escola sabatina, quando a gente então começa a falar sobre a sarça ardente. Um dia, Moisés está ali cuidando das suas ovelhas e ele chega na frente de uma árvore, uma sarça, uma árvore de porte baixo que não chamava muito a atenção, era simplesmente mais uma árvore que ele passava constantemente por ali, mas que quando ele olha para aquela árvore ele tinha um brilho diferente, não era só um brilho, aquela árvore estava literalmente pegando fogo. E aí, se você vê uma árvore pegando fogo, ou você vai apagar para que aquele fogo não se alastre pelo resto do deserto, ou pelos lugares onde tem ali algum tipo de vegetação, ou então você pelo menos se afasta dele. Mas ele, curiosamente, porque ele viu que pegava fogo e não se queimava, ele começa a se aproximar daquela sarça, e ao se aproximar daquela árvore que estava queimando, ele então ouve a voz, e Deus então fala para ele, dizendo: Moisés, está na hora de você tirar suas sandálias, porque esse lugar aqui onde você está é santo. Interessante, né? Porque Deus usa Moisés lá no deserto, naquele lugar pacato, para escrever 2 livros. O primeiro livro que ele tem a revelação, o livro de Jó, e depois ele também escreve o livro de Gênesis, ainda em Midian, ou seja, ele entrou de volta em contato com o Deus verdadeiro, aquele Deus que talvez durante 40 anos tentaram tirar da mente dele. Mas agora ele então recebe esse contexto, ou melhor, essas 2 histórias de Deus e escreve os livros. Ao ele então ser chamado por Deus, ele já estava em contato com Deus. Vamos lá. O que é que transforma o lugar onde a sarça queimava, onde aquela árvore queimava, em santa? Porque nós aqui, muitas vezes, como cristãos modernos, nós queremos descobrir o que é que faz as coisas serem santas. E muitas vezes nós aqui achamos que o lugar é santo porque ele foi separado, o lugar é santo porque ele é uma igreja, o lugar é santo porque aqui eu faço coisas diferentes. Não. O lugar só é santo porque a presença de Deus torna os lugares santos. Você já ouviu com certeza alguém falando isso para você: olha, toma cuidado, o lugar que está é santo. Só que o lugar só é santo se Deus está naquele lugar. Isso é muito legal, porque você se lembra do templo que depois, obviamente, Moisés constrói a pedido de Deus. A primeira vez que o templo é erigido, ele se enche de fumaça. Deus se faz presente, ou seja, aquele lugar se torna em um lugar santo. Depois, quando Salomão constrói o segundo templo, a mesma coisa acontece. O templo se enche de fumaça, Deus se faz presente naquele lugar, ou seja, aquele lugar era santo. Agora, o templo de Herodes, que é o terceiro templo, o templo que Jesus entra, aquele templo que Jesus ali tem o embate com vários fariseus, aquele templo não teve a cerimônia, ou melhor, Deus não se fez presente naquele templo, ou seja, aquele templo, apesar de serem feitos sacrifícios, apesar de Jesus estar ali, ele não era um templo santificado, porque aquele templo não teve no início a presença de Deus. É muito duro eu falar sobre isso, né? Mas a gente pode sim chegar nesse lugar e entender que a glória de Deus ou a presença de Deus é o que transforma as coisas em santos. Pergunto para você, então vamos lá. O apóstolo Paulo chama a gente para ser santos. Ele fala assim, ó, sede santos como eu sou santo. Ou melhor, é Jesus quem fala isso, né? Sede santos como eu sou santo. Aí a minha pergunta é, se é a presença de Jesus, de Deus, que transforma a nossa vida em uma vida santa, será que você tem pedido para que Deus esteja na sua vida? Será que a sua vida tem sido trabalhada para que ela também seja santa? O texto deixa muito claro na lição da Escola Sabatina que é a presença de Deus que tornava aquele lugar santo ou separado.
E nós, muitas vezes, temos nas nossas tarefas, na nossa vida, um tipo de vida que nos transforma em não santos, em pessoas que não são separadas para a adoração a Deus, porque nós escolhemos não fazer a adoração a Deus, mas Deus continua nos chamando. Sede santos, sejam separados, separem a vida de vocês, porque eu quero usar a cada um de vocês. Aquela sarça que ardia, que pegava fogo, foi somente um jeito de Deus chamar a atenção de Moisés para que ele chegasse próximo daquele lugar e pudesse ouvir o chamado de Deus. Mas preste atenção que acontecem algumas coisas antes. Moisés primeiro foge do Egito, ele passa 40 anos no deserto se refinando, adorando ao Deus verdadeiro. Deus então fala com ele, dá para ele um relacionamento vivo, onde ele recebe ali 2 livros especiais, ou seja, ele vem num crescente de contato com Deus. Cada vez mais ele vai se aproximando mais de Deus, até o dia que o próprio Deus aparece com ele, ou melhor, para ele, a partir de uma árvore que não pegava fogo. Tudo certo? Entendeu por aí? É nesse momento que acontece o chamado. Mas Moisés só tem o chamado porque ele já estava na presença de Deus. Ele já tinha andado com Deus, ele já ouvia a voz de Deus. A pergunta para mim e para você é: Moisés precisou de 80 anos para que Deus o considerasse pronto para a tarefa. O que é que isso nos ensina sobre paciência? Eu conheço várias pessoas que querem dar ordens em Deus, e você provavelmente já deve ter feito isso. Dizer assim, Deus, é agora que eu preciso, é do meu jeito, é da forma como eu acho que é certo. Mas Deus sabe o tempo certo para tudo. Por isso, tudo que nós precisamos fazer é confiar com paciência no caminho dele. Se Moisés, que era Moisés, precisou de 80 anos e ele já tinha contato com Deus, ele já reconhecia que era do povo hebreu, ele que já estava a caminho de tentar entrar em contato com Deus, ele precisou de 80 anos. Quem dera nós aqui, meros mortais, pessoas que ainda estão distantes de Deus, nós precisamos do contato do Senhor. Por isso, nós precisamos entender a presença dele na nossa vida. Vamos lá, a lição continua e agora ela traz para a gente um segundo título, que é o Anjo do Senhor. Quando eu falo sobre o Anjo do Senhor, é exatamente o termo usado para falar sobre quem apareceu na sarça ardente, ou seja, naquela árvore que pegava fogo. Êxodo 3, no verso 2, usa exatamente a seguinte expressão: o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Agora, o que é que significa o anjo do Senhor? Esse daqui é um problema que nós precisamos entender, porque toda vez que a Bíblia usa a palavra anjo, ela está falando sobre pessoas ou seres enviados de Deus. É como se eu estivesse dizendo anjo é um enviado. Quando a Bíblia fala pra gente que o anjo do Senhor apareceu, é qualquer ser celestial que veio enviado pelo Senhor. Nós temos a impressão, quando nós lemos esse texto, que não era simplesmente um anjo, mas que era o próprio Deus, porque quando ele fala, ele se apresenta para Moisés. E ali, o próximo dia da lição da Escola Sabatina fala para a gente sobre o nome de Deus. E é interessante a gente parar um pouquinho daqui a pouco para falar sobre isso. Mas é interessante também o que acontece aqui, porque o contexto, o anjo que aparece naquele lugar, ele aparece, na verdade, em vários lugares, no Antigo Testamento, em Gênesis várias vezes, em Juízes, em Zacarias, mas o anjo não apenas falava em nome do Senhor, mas nesse caso, ele era o próprio Senhor. Jesus é o próprio mensageiro de Deus que transmite a palavra do Pai. E por isso é interessante a gente perceber o que é que está acontecendo ali, porque em Êxodo no capítulo 3, exatamente quando acontece esse cenário da sarça, a frase que Deus deixa, que Jesus deixa é assim, Deus está atento ao sofrimento do seu povo, ele ouve o clamor e ele está sempre pronto a agir. Que tipo de Deus é esse? Porque, afinal de contas, quando a gente contrasta com os deuses da antiguidade, até os deuses de hoje, os deuses da antiguidade cobravam dos povos que eles servissem, porque senão eles destruiriam. Quando eu vou para o Deus verdadeiro, com o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que nós adoramos, nós vemos um Deus que na verdade faz ao contrário. Ele se apresenta, ele se oferece para ter um contato com a gente, porque ele quer ser um Deus de relacionamento, um Deus de amor, um Deus que a gente pode sim se relacionar. E isso é muito interessante, porque em Êxodo 3,
no verso 7, eu vou ler o texto todo para ver se você consegue entender aí, tá bom? Êxodo 3, no verso 7 fala assim, ó: Disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e eu sei o quanto eles estão sofrendo. Olha só que interessante. O Deus que aparece, ou seja, Deus aparecendo na sarça, ele diz assim para Moisés: o Senhor viu o sofrimento do seu povo. Ele chama de meu povo. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Por que Deus chama aquele povo hebreu que estava como escravo de meu povo? Porque Deus havia chamado a Abraão, Deus havia chamado a Noé, Deus havia chamado a Adão. Todas essas gerações, Enoque, obviamente, e os outros ali que andaram com Deus, mas todas essas gerações que andaram com Deus, que ouviram o chamado de Deus, são o povo dele. Quando a gente vai para esses homens e mulheres que estavam dentro do Egito, eles eram netos diretos de Abraão, depois do chamado de Deus para Abraão. Abraão, então, é chamado para ter o seu povo, porque Deus o abençoaria para que ele fosse, a sua descendência fosse uma grandiosa nação, uma grande nação em número, e agora Deus já tinha feito com que o povo fosse uma grande nação. É como se Deus tivesse usado o Egito como uma grande incubadora. Vamos tentar pensar assim, um lugar onde Deus usou para que o povo se multiplicasse e multiplicasse, para que depois, ao saírem do Egito, eles tivessem condição de dominar toda a terra que Deus tinha prometido para eles, a Canaã que Deus tinha separado para aquele povo. Então vamos lá, Deus chamou eles de o seu povo. E mais uma coisa, Deus chama ainda naquela sarça ardente o povo, ou melhor, a Moisés, para dirigir o povo fora do Egito. Moisés tinha uma tarefa específica, está lá em Êxodo 3, no verso 10. Não sei porque eu sempre falo Gênesis, tá bom? Mas é Êxodo. Êxodo 3, no verso 10. Agora venha, desculpa, eu tô ruim da garganta. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Nesse momento, novamente, Deus reforça dizendo assim: esse é o meu povo. Essa tarefa de Moisés era com certeza gigantesca. E a primeira frase que Moisés fala é logo o verso seguinte, capítulo 3, no verso 11, é perguntar: mas Deus, quem sou eu diante desse chamado? Eu sou muito pequeno, eu não tenho como fazer isso. Moisés ainda fala outras 2 ou 3 coisas ali, colocando problemas para Deus, mas quando nós nos entendemos menores ou pequenos, nós estamos permitindo que Deus haja na nossa vida. Moisés precisou passar 40 anos no deserto de Midian para que ele então entendesse que somente na confiança em Deus existe salvação. Muito legal a gente entender isso, não é? Deixa eu ler aqui a pergunta, aquela perguntinha que tem no final da lição da Escola Sabatina, que diz assim, ó: por que a humildade e o senso de nossa própria dignidade são essenciais para quem deseja seguir o Senhor e fazer a sua vontade? Essa é uma ótima pergunta, porque muitas vezes nós vemos aí pessoas que querem impor a sua sabedoria, o seu conhecimento, impor sobre os outros o seu cargo, a sua importância. A gente chama isso de dar carteirada, né? Quando você chega dizendo assim, eu sou tal pessoa, eu tenho tal cargo. Para Deus isso não importa. Percebe que desde o nome das parteiras egípcias até agora, Deus continua mostrando para Moisés agora que a indignidade, ou seja, ao você se sentir indigno, Deus pode te usar de forma mais poderosa. Por que mais poderosa? Porque você vai estar nas mãos do Senhor, você vai permitir que Ele te use. Quando a gente se olha e entende a nossa indignidade, quando a gente entende a nossa humildade, nós então podemos ser usados pelo Senhor. É assim que a vontade de Deus acontece na nossa vida. Quando Ele nos chama de seus filhos, Ele espera que nós aqui nos coloquemos no nosso lugar. Vamos lá. Terceiro dia, onde a gente estudou sobre a lição da Escola Sabatina, falou agora sobre o nome de Deus. Existem várias formas como Deus é chamado dentro da Bíblia, mas o livro de Gênesis e Êxodo, eles têm uma forma de como Deus se apresenta. Deus é chamado pela primeira vez na Bíblia de Deus Elohim. É interessante porque Deus Elohim é uma forma de chamá-lo de Senhor. Só que é um Senhor, como que eu posso descrever?
É um Deus Senhor no sentido de serem mais do que um na mesmo ser, ou na mesma constituição desse Deus. Não que seja um Deus politeísta, não são vários deuses, mas é um Deus que se apresenta de várias formas. Lembra aí, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo são identificados na Bíblia. Então eu tenho que dizer para você que Deus se identifica com pelo menos 3 pessoas diferentes. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E ao eles se apresentarem, eles estão prontos para cuidar da gente, para nos salvar. É para isso que eles se apresentam. Segunda coisa que me chama a atenção é que a segunda forma como Deus se apresenta, e aí para Moisés, agora em Êxodo no capítulo 3, é como ele responde quem é, certo? Moisés, a pergunta é assim, ó, Deus dá para Moisés a missão, em Êxodo 3, no verso 10, então Moisés entende que ele deveria ir para o Egito para retirar o povo de lá. O segundo verso, Gênesis 3, no verso 11, diz assim, Moisés então se posiciona falando assim, mas quem sou eu, Senhor, para conseguir salvar o seu povo? E aí, Deus responde no verso 12, exatamente assim, e Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Volta para ver se você entendeu. Volta para ver se você entendeu. Quando a gente olha para Deus e pergunta e diz assim, Deus, quem sou eu? Eu sou indigno, eu sou pecador, eu sou pequeno. Sabe o que é que Deus responde pra gente? Eu, Senhor, estarei com você. O que importa quem é você? O que importa quem sou eu? O que importa é quem Deus é. Isso é muito legal. Eu lembro aqui de Isaías, né? Isaías no capítulo 6, quando ele está ali naquela cena de adoração, onde Deus leva ele em visão, ele então pergunta também, Senhor, quem sou eu, homem de lábios impuros, indigno, não devia nem estar aqui, eu podia ser queimado agora. Mas quando Deus ouve isso, ele nem responde quem é ele. Deus simplesmente o chama para que ele faça a vontade de Deus. E aí ele pergunta, quem há de ir por nós? E agora, Isaías, restaurado, é chamado por Deus para fazer a missão dele, para pregar o evangelho como Deus planejou. Muito legal, eu acho maravilhoso esse momento também. Agora, o Senhor usa o verbo eireie, acho que é assim que se diz, que ele diz assim, eu estarei com você. O mais legal é que Deus não dá um nome específico, mas ele fala assim, quem sou eu? Eu sou o que sou. É assim que Deus responde. Porque, afinal de contas, como é que nós vamos entender quem é Deus? O tetragrama sagrado, né, o YHWH, que a gente traduz por Yahvé, Javé, Jeová, esse tetragrama sagrado, que normalmente é traduzido por Senhor, ele identifica quem é Deus. Só que os israelitas, eles já sabiam quem é Deus. Por isso, ele não precisava dizer que o nome dele era esse, o YHWH, ou a forma como nós colocamos Yahvé, Jeová e tal. Mas Deus identifica para Moisés o nome dele de uma outra forma. Ele diz assim, eu sou, o eu sou te enviou, o eu sou estará com você. E eu acho maravilhoso, e você também deveria entender como isso é maravilhoso, como Deus usa o povo, dizendo assim, eu sou um Deus que é todo-poderoso, mas ao mesmo tempo eu sou um Deus pessoal. Eu quero ter uma aliança com o meu povo, eu quero manter uma aliança com o meu povo, eu quero que seres humanos sejam íntimos de mim. Deus nos chama para a intimidade, para o contato genuíno. Por isso, ele não se coloca como um Deus distante, mas ele se coloca como um Deus que já foi conhecido. Um Deus que eles já sabiam quem era. Era só chegar e dizer, o eu sou me enviou. Porque quem é eu sou? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Exatamente o mesmo Deus de Moisés e ali do seu povo. Eu acho maravilhoso, eu acho que a gente já pode passar aqui para o próximo. Mas a gente então precisa entender, esses 3 nomes pelo menos são usados aqui por Deus no livro de Êxodo e também no livro de Gênesis. Elohim, como eu já tinha citado, Yahvé e por último, ou como primeiro, o eu sou. Eu sou é também o Deus Todo-Poderoso.
Vamos lá. Lição de quarta-feira, ou quarto dia de estudos aqui da nossa lição de escola sabatina, apresenta pra gente a forma como então Moisés se retrata com Deus. Afinal de contas, Deus o chama para fazer uma missão e Moisés ele já tinha passado 40 anos distante do Egito. A lição pontua pra gente que ele fala assim, olha, uma das coisas que ele fala, olha, eu tenho a língua pesada. E essa língua pesada que ele fala, obviamente falava sobre o sotaque que ele tinha adquirido. 40 anos sem falar o egípcio, a linguagem ali egípcia, ele com certeza tinha um sotaque pesado. Só que quando a gente vai até o texto bíblico, Moisés ainda coloca outros detalhes. E ele então coloca 4 desculpas. Vamos falar sobre elas aqui. A primeira desculpa que que Moisés coloca, ele fala assim, olha, eu não queria ir, né? Porque eu vou acabar confrontando. E aí Deus, ele fala assim, mas e se não acreditarem em mim? E se ninguém quiser me ouvir? Moisés não estava querendo uma resposta. Ele estava querendo, na verdade, dar uma desculpa. Essa foi uma forma de recusar de forma educada, dizendo assim, Deus, olha, eu não sou ninguém mais. Eu já saí há 40 anos do Egito, não tem nada a ver mais para mim lá. E se eu for voltar para lá, ninguém vai me ouvir. Então Deus quebra esse argumento, dando para ele 2 milagres que ele deveria fazer diante dos anciãos, ou seja, dos chefes israelitas. Como é que ele faria isso? A primeira coisa era que a vara dele ia se transformar numa serpente, e depois, quando ele pegasse pela cauda, se transformaria numa vara novamente, um pau, uma madeira de caminhada. E a segunda coisa é que se ele escondesse a mão dentro da roupa e tirasse a mão ficaria leprosa, e quando ele colocasse a mão novamente e tirasse de novo, a mão ficaria boa, ou seja, ficaria curada. Essas 2 coisas ele deveria mostrar para aquele povo. Agora, mesmo Deus dando para ele esses sinais, prodígios, ele ainda assim coloca novamente uma desculpa. E aí ele fala assim, olha, agora é que eu tenho um outro problema, é que eu tenho um sotaque muito pesado, eu tenho uma dificuldade de falar aquela linguagem deles. Não é muito fácil mais para mim. E aí Deus responde de forma muito simples. Ele fala assim, não tem problema, eu vou te mandar seu irmão, Arão. E Arão vai com você. Arão já está sendo comunicado e ele vai com você. Quando a gente fica colocando muitas desculpas para o chamado de Deus, ele sempre tem razões para nos dar o chamado dele. Muitas vezes a gente fica assim dizendo, Deus, mas eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas Deus capacita a gente, Deus coloca pessoas capacitadas para nos ajudar, Deus coloca condição, até mesmo condição financeira, para que a gente faça a missão. A gente tem uma brincadeira, entre aspas, na verdade é uma fala que a gente usa na comportagem ou em alguns lugares aí, falando sobre como Deus, dentro da igreja, logicamente, né? Mas como Deus age diante das dificuldades que a gente aparece, né? A gente brinca assim, ó, quando Deus chama, ele paga a conta. Já viu como é que são os bons anfitriões? Eles, ao te chamar para almoçar ou para jantar na sua casa, eles não deixam você pagar. Eles pagam, afinal de contas foram eles quem chamaram. Da mesma forma é Deus. Se Deus está te chamando para uma missão de pregar, de levar o evangelho, de buscar as pessoas num lugar distante, fique em paz. Ele vai pagar a conta. Ele vai arranjar formas milagrosas, se for preciso, para que ele possa ser adorado no lugar como ele planeja ser adorado. Percebe que o grande foco de Deus aqui, pelo menos inicial, era que o povo de Israel saísse de dentro do Egito e fosse adorá-lo no lugar que ele tinha escolhido, exatamente naquela montanha em Midian, que depois a gente descobre que o nome dela é Sinai, o lugar ali da península do Sinai. Bom, Moisés apresenta 4 desculpas, e essas 4 objeções, essas 4 desculpas estão listadas aqui na lição de quarta-feira, e eu queria ler com você. A primeira delas é: quem sou eu? Ou seja, ele está se colocando na sua humildade, dizendo assim, olha, eu não tenho como ir, eu sou muito pequeno. A segunda desculpa que ele dá é: quem és tu? A terceira desculpa que ele dá é: se eles não acreditarem em mim. E a quarta objeção, ela vem ali em Êxodo no capítulo 4, no verso 10, é assim, ó: eu nunca fui eloquente, eu tenho uma língua pesada. Não interessa quantas vezes você der desculpas para Deus, mas Deus, se tiver um plano para você, Ele vai insistir com você, Ele vai acabar com todos os seus argumentos, talvez furados,
talvez verdadeiros, mas ele vai chamar você, porque ele precisa de você para fazer essa missão. Vamos lá. Só que tem mais um ponto. Deus, ele poderia fazer as missões sozinho, só que ele nos chama porque ele precisa da gente para nos dar a salvação. E aqui está um ponto essencial. Deus não precisa da gente porque ele é inconstante ou porque ele não tem poder, mas ele precisa da gente porque ele quer primeiro nos salvar. E depois de nos salvar, ele vai salvar as pessoas que ele tem planejado. Terminei essa semana aqui o livro de Tiago, uma série na Igreja Central, na Igreja do Parque Arariba, e ali, ao terminar essa série, os últimos versos do livro de Tiago me chamam a atenção. Eu vou adiantar aqui para você que está na outra igreja, que eu ainda vou fazer essa série para você, mas eu queria adiantar porque eu acho que faz todo sentido. O apóstolo Tiago gasta 5 capítulos falando sobre coisas que nós deveríamos mudar na nossa vida. O livro de Tiago é dirigido para a igreja dele, depois nós aqui trazemos para a nossa realidade também. Ele gasta 5 capítulos falando sobre o que nós deveríamos para mudar na nossa vida. E depois, nos 2 últimos versos, ele fala assim: agora seja usado por Deus, já que você foi transformado por Jesus, agora seja usado por Deus para levar outras pessoas ao caminho de Jesus. Deus está fazendo a mesma coisa com Moisés. Ele está transformando primeiro a vida dele. Primeiro Deus está usando 40 anos para que a vida dele seja transformada. E agora Deus o chama para que ele então transforme a vida de outras pessoas. O chamado de Deus funciona assim. Ele primeiro nos transforma para depois transformar a vida de outras pessoas. Certo? Vou ler o último parágrafo da lição de quarta-feira para que você entenda todo esse contexto que nós chegamos até aqui. Combinado? Diz assim, ó. Então Moisés fez o 5º e último apelo, pedindo diretamente: Ah, Senhor, envia algum outro que você quiser enviar. Em resposta, Deus lhe disse que já estava enviando um outro, o seu irmão Arão, para ir ao encontro dele e ajudá-lo. Por fim, Moisés então fica quieto, porque ele entendeu que não dá para dar desculpa para Deus. Ele entendeu que quando Deus quer, ele precisa ir. Então ele vai até Jétro, combina a partida dele, arruma a sua família, combina que a esposa também iria, que os filhos também iriam, e agora eles começam o caminho. O problema está no que a lição de quinta-feira fala. É que Moisés foi chamado para seguir o caminho de Deus. Entretanto, o povo de Midian não tinha o costume de fazer o que Deus tinha pedido para o povo hebreu. Porque o sinal que marcava quem eram os homens do povo hebreu era um negócio chamado circuncisão, quando a pele do prepúcio, da parte superior do pênis ali, ela é arrancada por parte de uma cirurgia. E ali então acontece um momento quando Moisés está saindo de Midian. Deus então entra em contato com ele e avisa: olha, você precisa realizar todos os ritos para que você seja realmente um membro do povo. Ele era circuncidado, mas os seus filhos não. E ao ele então andar, o anjo do Senhor se coloca de forma muito forte. Tanto que o Êxodo no capítulo 4, no verso 24, diz exatamente assim: o anjo do Senhor procurou matá-lo, matar o filho. Ou melhor, matar Moisés. Então, para que Moisés não morresse, a sua esposa, e eu sempre esqueço o nome dela, acho que é Zípora, Zípora então corre até o menino, pega uma faca e corta, faz logo a cirurgia ali para o menino, que ainda era uma criança ainda, e ali ele então, acontece uma cena muito feia, né? Jogando esse pedaço de pele aos pés de Moisés, para que Moisés veja que ele deveria ter feito o que ele deveria ter feito. Aqui eu tenho um aprendizado, e é com isso que a lição da Escola Sabatina termina. Nós, muitas vezes, queremos fazer a vontade de Deus, mas nós não fazemos a vontade de Deus. A gente escolhe a parte que a gente quer fazer. Moisés precisava estar perfeitamente comprometido em fazer a vontade de Deus. Os seus filhos também precisavam, a sua esposa também precisava. Para que eles fossem no caminho do Senhor como eles deveriam ir, todos deveriam estar comprometidos no caminho do Senhor. Ao não fazer a circuncisão do seu filho, é como se ele estivesse colocando mais uma desculpa para não servir como o chefe ou o líder que tiraria o povo de Israel de dentro do Egito. Percebe que complicado isso? Mas essa lição é muito importante. Jamais devemos deixar de fazer o que a gente sabe que é correto. Quantas vezes nós sabemos que é correto fazer A, B ou C, mas a gente acaba se afastando do que é correto e fazemos só o que dá na telha, só o que a gente acha razoável, só o que a gente gostaria de fazer, quando na verdade o chamado de Deus é para que nós aqui façamos todo o tipo de coisa. Ellen White fala o seguinte, e aqui é bem interessante no livro Patriarcas e Profetas, na página 213, ela diz assim, ó:
Moisés deixara de satisfazer a condição pela qual seu filho, desculpa, li errado, enquanto Moisés continuasse negligenciando um dever conhecido, ele não estaria livre de perigo. Deus não poderia estar protegendo ele com seus anjos. Aqui eu trago para uma outra realidade. Eu já ouvi desde moleque, quando eu nasci e cresci na igreja, de que Deus não entra em alguns lugares. E depois, ao ler os livros de Ellen White, a gente descobre que na verdade não é assim. Deus pode adentrar em todos os lugares, sendo de Deus ou sendo de inimigo. A diferença é, quando nós entramos em lugares que não são próprios para que cristãos estejam lá, como por exemplo uma balada, um baile, alguma coisa do tipo, onde pessoas estão ali para adorar um outro Deus que não o Deus verdadeiro, não é que Deus se afasta da gente, mas é que o anjo do Senhor ali não pode nos proteger. Como assim? Ele entra para nos proteger, mas ele não pode fazer a capa protetora ou o anel de proteção ali sobre nós. Ele precisa se afastar, porque ali você está dizendo que prefere cuidar da sua vida da sua forma. Então, se um outro anjo quiser chegar perto de você, o anjo do inimigo, ele vai poder chegar perto de você. Enquanto você está no caminho do Senhor, Deus te protege, colocando sobre você todo tipo de proteção que seja necessário para que você não sofra. Mas quando nós vamos a lugares ou não fazemos toda a vontade de Deus, nós estamos nos colocando no lugar que o inimigo pode nos atacar. É isso que a lição da Escola Sabatina de quinta-feira está falando pra gente. Nós aqui precisamos seguir todos os caminhos que Deus tem planejado pra gente. Então quer dizer que todos nós precisamos estar circuncidados? Não, não é isso. Para aquele povo, para o povo hebreu, sim, era necessário a circuncisão. Mas depois que o povo hebreu perde a condição de a única nação eleita, e nós aqui também podemos buscar ao Senhor da forma como Ele se apresenta para a gente, não é mais necessário a circuncisão física, mas sim a circuncisão da nossa mente, a entrega de todo o nosso coração, a entrega de toda a sua vida. É disso que Deus está chamando, é isso que Ele nos chama para fazer. E é por isso que Ele chama a gente para estarmos completamente comprometidos com a missão. Termino com um texto que está ali na lição de sexta-feira. Na sexta-feira existem sempre alguns textos para a gente pensar um pouquinho, para a gente meditar, ou então alguns textos de Ellen White. E eu leio aqui o primeiro parágrafo da sexta-feira para encerrar essa lição da Escola Sabatina. O chamado espetacular vindo da sarça ardente provavelmente foi a experiência mais transformadora da vida de Moisés. Todos os outros pontos altos da sua vida dependeram da sua resposta positiva e obediente ao chamado de Deus para conduzir os hebreus para fora do Egito rumo à terra prometida. Esse é o ponto. É sobre isso que nós estamos falando. A sarça é muito importante porque é o primeiro contato de Deus com aquele homem, chamando ele e dizendo: olha, agora eu preciso te usar, eu preciso que você seja usado por mim para retirar o povo lá do Egito. Depois ele passa mais anos junto com esse povo, e a gente vai estudar isso durante os próximos sábados ou próximas semanas da lição da Escola Sabatina. De novo, eu te chamo, não se esqueça de estudar a lição da Escola Sabatina. Não esquece de comentar aqui nesse vídeo para enfatizar ou para dizer para o YouTube que esse vídeo é muito importante, que pode ir para mais pessoas, e também não se esqueça de ter a sua lição da Escola Sabatina, que é muito importante para você estudar. Vamos terminar com oração? Fecha os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Ele. Paizinho querido, Deus de amor e bondade, nós aqui entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós precisamos sim aprender mais do Senhor, precisamos crescer no Seu Evangelho. Por isso, por favor, cuida da gente e nos ajuda a sermos obedientes como Moisés. Mesmo tendo motivos para dizer não, Moisés aceitou, assim como nós também deveríamos aceitar o Seu chamado. Fica ao nosso lado, cuida da gente e nos guia para que possamos sempre aceitar o chamado do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Fica com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.